Morador de rua aborda Zé Felipe com um simples pedido: "Você pode me dar o número?" A reação do cantor é tão impactante que deixa todos ao redor completamente chocados. João Carlos Silva, um homem de 46 anos, se vê em uma situação que muitos temem: a vida nas ruas. Morador de uma marquise no centro de Goiânia, próximo ao icônico estádio Serra Dourada, ele carrega consigo as marcas de um passado repleto de sonhos despedaçados. Ex-pedreiro, João Carlos perdeu tudo após um trágico acidente que levou sua família embora e uma doença que o impediu de continuar trabalhando. Agora, ele sobrevive em meio a turistas e fãs de música sertaneja, que passam sem notar sua presença, mergulhando em um mundo de desespero e solidão. A vulnerabilidade de João Carlos é palpável. Seu olhar carrega um peso de dor e esperança, enquanto ele nutre o sonho de um futuro melhor, um desejo que parece distante. Em um dia que poderia ser comum, João Carlos se aproxima de Zé Felipe, o astro da música sertaneja, em um evento na Praça Cívica. Zé Felipe, cercado por fãs e seguranças em um luxuoso hotel, é o epítome do sucesso, mas também carrega suas próprias lutas internas. Ao ouvir o pedido simples e desesperado de João Carlos: "Você pode me dar números?", Zé Felipe se surpreende com a crueza da situação. O impacto do pedido atinge seu coração, levando-o a sentar-se ao lado de João Carlos e iniciar uma conversa. O contraste entre as vidas de João Carlos e Zé Felipe é profundo. Um homem à beira da desesperança e um ícone da fortuna e fama. O encontro revela o conflito central da história, onde a dignidade e a luta por sobrevivência de João Carlos se chocam com a realidade glamurosa de Zé Felipe. Essa conexão inesperada não apenas transforma a vida de João Carlos, mas também desafia Zé Felipe a refletir sobre sua própria trajetória e o poder que possui para realizar mudanças significativas na vida de outros. A história, então, se desenrola em uma jornada de empatia e transformação, onde pequenos gestos de generosidade podem gerar grandes impactos. João Carlos Silva, agora em meio à realidade dura das ruas, é constantemente testado por desafios que vão além da luta pela sobrevivência. O calor escaldante de Goiânia durante o dia é implacável, e as noites frias trazem um novo conjunto de dificuldades. Cada dia é uma prova de resistência. Ele precisa encontrar formas de se proteger das intempéries e garantir o mínimo de alimento. As marquises, que antes eram apenas um abrigo temporário, tornaram-se sua única casa, e o ambiente hostil da cidade o força a se adaptar rapidamente, desenvolvendo um instinto de sobrevivência que ele nunca soube que possuía. Em sua nova rotina, João Carlos cruza com outros moradores de rua, cada um com suas próprias histórias de dor e luta. Um deles é Miguel, um ex-músico que vive de improvisar nas calçadas em troca de algumas moedas. Miguel se torna uma figura importante na vida de João Carlos, oferecendo não apenas amizade, mas também conselhos sobre como lidar com a solidão e a desesperança que permeiam suas vidas. No entanto, a presença constante de Miguel também traz à tona a fragilidade do ser humano diante da adversidade. João Carlos observa como a dependência de Miguel em relação ao álcool o afunda ainda mais em um abismo do qual parece impossível escapar. Essa amizade, embora reconfortante, serve como um lembrete constante dos perigos que cercam aqueles que vivem à margem da sociedade. Enquanto isso, a vida de Zé Felipe continua a brilhar nas redes sociais, com postagens que retratam sua vida glamurosa. Mas ao sentar-se ao lado de João Carlos, ele começa a sentir o peso da realidade daquele homem que não faz parte do seu mundo de fama. O contraste entre eles é gritante.
Zé Felipe, cercado por uma equipe de assessores e fãs, está sempre sob os holofotes, enquanto João Carlos se vê invisível, um espectro que apenas observa a vida passar. A interação com João Carlos provoca uma reflexão profunda em Zé Felipe, que se vê dividido entre sua vida de celebridade e a necessidade de fazer algo significativo pelos que estão em situações vulneráveis. Com o passar dos dias, João Carlos enfrenta novos desafios que testam sua resiliência. Ele se depara com a hostilidade de alguns transeuntes que, em vez de mostrar compaixão, o olham com desprezo. Em um momento doloroso, um grupo de jovens decide brincar com ele, fazendo piada sobre sua situação, enquanto ele tenta se proteger da chuva sob a marquise. Essa experiência o faz questionar sua própria dignidade e se torna um ponto de virada em sua luta interna. Ele se pergunta até que ponto sua esperança pode resistir em meio à crueldade e ao desprezo de estranhos. No entanto, a interação com Zé Felipe começa a abrir novas possibilidades. Uma vez que o cantor se despede, João Carlos percebe que ele não é apenas um ícone distante, mas alguém que, mesmo em sua vida de celebridade, também carrega suas próprias lutas. Essa conexão o inspira a reavaliar suas crenças sobre a vida e sobre si mesmo. Ele começa a entender que, apesar das adversidades, a empatia e a solidariedade podem surgir em qualquer lugar, até mesmo nas circunstâncias mais improváveis. À medida que a amizade entre João Carlos e Miguel se aprofunda, João Carlos começa a sonhar novamente. Ele fala sobre a possibilidade de conseguir um emprego, talvez em uma construção, ou até mesmo vender artesanato que ele mesmo poderia fazer. No entanto, a dúvida ainda o consome. A luta entre a esperança e o medo do fracasso torna-se uma constante em sua vida. Ele se pergunta se realmente vale a pena tentar quando o mundo parece tão implacável. Esses momentos de hesitação revelam a vulnerabilidade de João Carlos, mostrando que mesmo em meio à dor, ele ainda busca significado e um propósito. Os desafios que João Carlos enfrenta não são apenas físicos, mas emocionais. A solidão e a rejeição o perseguem, e ele se vê em um ciclo de autocrítica, questionando se realmente merece uma segunda chance. No entanto, a amizade com Miguel e a breve interação com Zé Felipe começam a acender uma chama de esperança. Esses pequenos gestos de bondade e conexão humana tornam-se essenciais para a sua jornada, mostrando que, mesmo diante da adversidade, um fio de esperança pode se entrelaçar na tapeçaria de sua vida. Com o passar dos dias, novos desafios surgem na vida de João Carlos, testando não apenas sua resiliência, mas também sua determinação em encontrar um caminho melhor. Um dia, enquanto tentava reunir algumas moedas ao lado de Miguel, uma forte tempestade se aproxima, trazendo um vento cortante e chuvas torrenciais. A marquise, que antes parecia um abrigo seguro, se transforma em um local vulnerável, onde a água começa a invadir o espaço. João Carlos e Miguel tentam se proteger, mas logo percebem que a força da natureza é implacável. O desespero se instala à medida que eles veem seus poucos pertences, tudo o que possuem, sendo arrastados pela correnteza. Essa situação acarreta um desgaste emocional profundo em João Carlos, que se vê novamente sem nada, o que o leva a questionar se realmente existe um propósito em sua luta diária. O impacto físico dessa tempestade também é evidente. João Carlos, já debilitado pela falta de alimentos e pelo estresse constante, sente a fraqueza se instalar em seu corpo. As noites sem dormir e a constante preocupação em encontrar abrigo e comida começam a cobrar seu preço. Ele se sente exausto tanto física quanto emocionalmente, e a luta interna entre a esperança e o desespero se intensifica.
A imagem de Zé Felipe, que ainda ressoa em sua mente, agora se torna uma lembrança dolorosa de tudo que ele perdeu e do abismo que o separa do mundo da fama e do sucesso. Miguel, por sua vez, enfrenta seus próprios demônios. A dependência do álcool se torna ainda mais evidente após a tempestade, quando ele encontra consolo na garrafa, buscando escapar da realidade que o cerca. Essa mudança no comportamento de Miguel gera uma tensão crescente entre os dois amigos. João Carlos começa a se questionar se essa amizade, que antes parecia um alicerce, pode se transformar em um fardo. Ele se sente impotente ao ver Miguel afundar ainda mais em sua solidão, e a preocupação com a saúde do amigo o consome. Em um momento de frustração, João Carlos tenta confrontar Miguel sobre seu vício, mas a resposta é uma explosão de raiva e negação. Essa briga os distancia e João Carlos se vê isolado em sua dor, enfrentando a solidão que tanto temia. Enquanto isso, a vida de Zé Felipe continua a fluir em uma maré de glamour e sucesso, mas o cantor começa a sentir um peso crescente em sua consciência. As interações esporádicas com João Carlos o perseguem e ele se pergunta como pode usar sua influência para ajudar aqueles que, como João Carlos, lutam diariamente. A pressão da fama parece se intensificar e Zé Felipe se vê em um dilema moral: continuar sua vida de celebridade ou buscar uma forma de retribuir à sociedade. Essa reflexão o leva a se envolver em projetos sociais, mas ao mesmo tempo ele enfrenta críticas e desconfiança. O contraste entre a vida de luxo e o sofrimento nas ruas torna-se um peso cada vez mais difícil de carregar. A situação de João Carlos piora quando, após um desentendimento com Miguel, ele decide se afastar e tentar se virar sozinho. Essa separação acarreta um novo conjunto de desafios. Ele se vê cercado por pessoas que, em vez de oferecer ajuda, o olham com desprezo e indiferença. Um dia, ao tentar dormir em uma nova marquise, um grupo de jovens começa a provocá-lo, fazendo piadas e ameaçando sua segurança. O medo toma em conta de João Carlos, que se vê novamente enredado na dúvida sobre sua dignidade e valor. Essa experiência o leva a um ponto de virada, onde ele se questiona se realmente existe um caminho para a redenção. Ele se sente à beira da desistência, lutando contra a ideia. Entretanto, em meio a essa tempestade emocional, um novo vislumbre de esperança aparece. João Carlos encontra um pequeno grupo de pessoas que se reúnem para discutir a possibilidade de criar um abrigo comunitário. Essa ideia ressoa profundamente nele, e ele se sente motivado a participar, acreditando que essa pode ser a oportunidade de reconstruir sua vida e ajudar outros a fazer o mesmo. Essa nova direção o leva a reavaliar suas crenças e a encontrar um propósito, mesmo que as dúvidas ainda persistam. A jornada de João Carlos, marcada por desafios intensos, começa a se entrelaçar com a de Zé Felipe e Miguel, sugerindo que, apesar naquela noite, enquanto tentava encontrar um lugar para se abrigar da chuva, João Carlos sentou-se em um canto escuro de uma praça. O frio penetrava em seus ossos e, ao olhar para o céu carregado, ele se perguntava se haveria um propósito em sua luta. A imagem de Zé Felipe, que antes lhe trazia esperança, agora parecia um eco distante de tudo que ele jamais poderia alcançar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a dor de sua situação se tornava insuportável. Foi nesse momento de desespero que um evento transformador aconteceu. Um grupo de voluntários chegou à praça, trazendo comida, cobertores e palavras de conforto. Eles estavam ali para ajudar aqueles que, como João Carlos, estavam à deriva. Ao observar a generosidade daqueles estranhos, ele sentiu uma centelha de esperança acender em seu coração. Era como se, por um breve instante, a escuridão que o cercava tivesse recuado.
A sensação de ser visto e cuidado, mesmo que por pessoas que mal conhecia, trouxe uma onda de alívio que ele não sentia há muito tempo. Em meio a essa nova realidade, João Carlos começou a se sentir inspirado. Ele se juntou ao grupo de voluntários, participando das atividades e ajudando outros que estavam na mesma situação. Essa mudança de perspectiva foi crucial. Em vez de se ver como uma vítima, ele começou a entender que poderia ser parte da solução. Ajudar os outros trouxe um novo sentido à sua vida, e ele viu que, mesmo em meio ao sofrimento, poderia encontrar um propósito. No entanto, essa nova fase não era isenta de desafios. A separação de Miguel ainda pesava em seu coração, e a preocupação com o amigo o atormentava. João Carlos sabia que precisava encontrar uma maneira de reconectar-se com Miguel, mas também temia que a dependência do álcool do amigo o afastasse ainda mais. Essa batalha interna o consumia, criando um dilema entre continuar sua jornada de ajuda ou tentar resgatar sua amizade. Enquanto isso, Zé Felipe também lidava com suas próprias questões. O cantor, ao saber da iniciativa do grupo de voluntários, sentiu o chamado de sua consciência. Ele se lembrou de João Carlos e de como suas vidas, uma vez entrelaçadas em um breve momento de esperança, poderiam se cruzar novamente. Esse pensamento o impulsionou a se envolver mais ativamente em ações sociais, buscando não apenas ajudar, mas também se reconectar com as raízes de sua própria humanidade. O clímax chegou em um dia chuvoso. João Carlos soube que Miguel estava em uma das áreas mais problemáticas da cidade, consumido pelo álcool e pela solidão. A preocupação o levou a agir. Ele não poderia deixar que seu amigo se afundasse ainda mais. Com o apoio do grupo de voluntários, ele organizou uma ação de resgate. A missão era clara: encontrar Miguel e trazê-lo de volta. A tensão aumentou à medida que se aproximavam da área. João Carlos sentia o coração disparar. O frio da chuva não se comparava ao frio que sentia na alma ao pensar no que poderia acontecer. Ele sabia que, se não conseguisse resgatar Miguel, poderia perdê-lo para sempre. O dilema moral o consumia. Deveria priorizar sua própria segurança ou arriscar tudo para salvar o amigo? Ao chegar ao local, o cenário era desolador. Pessoas se aglomeravam e o cheiro de álcool era forte no ar. João Carlos encontrou Miguel em um canto, desolado e perdido. O amigo olhou para ele com um misto de surpresa e vergonha. João Carlos, eu não posso voltar, Miguel disse, a voz trêmula. João Carlos respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia aprendido. Ele não era mais a vítima que se deixava levar pela correnteza. Miguel, você é mais forte do que pensa. Estamos juntos. Nessa, venha comigo. Há um lugar para você na luz, ele disse, estendendo a mão. O momento era carregado de emoção. Miguel hesitou, mas ao olhar nos olhos de João Carlos, viu a esperança refletida. Ele percebeu que não estava sozinho. A decisão de aceitar a ajuda do amigo foi um ponto de virada. Ao segurar a mão de João Carlos, Miguel começou a se levantar e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a chuva. Esse ato simples de solidariedade e amizade quebrou as barreiras que os separavam. João Carlos sentiu um peso se levantar de seus ombros e a sensação de vitória os envolveu. Juntos, eles deixaram aquele lugar sombrio, prontos para enfrentar os desafios que ainda viriam, mas agora com um propósito renovado. As consequências do clímax na vida de João Carlos foram profundas e transformadoras. Ao conseguir resgatar Miguel do abismo em que se encontrava, ele não apenas salvou um amigo, mas também reencontrou sua própria força. Juntos, eles enfrentaram a tempestade que havia devastado suas vidas e a união se tornou um símbolo de esperança para aqueles que os rodeavam.
A atuação de João Carlos inspirou outros a se envolverem nas ações de solidariedade, criando uma rede de apoio que se espalhou pela comunidade. A praça, antes marcada pela tristeza, agora se tornava um espaço de acolhimento e renovação. João Carlos refletiu sobre sua jornada. Ele percebeu que as dificuldades que enfrentou não foram em vão. Cada lágrima e cada momento de desespero serviram como aprendizado e combustível para sua transformação. A luta contra a correnteza da vida o havia ensinado a importância da solidariedade e do amor. Ele compreendeu que a verdadeira força reside na capacidade de se conectar e ajudar ao próximo, e que mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar. As relações secundárias também foram impactadas. O grupo de voluntários, ao ver a resiliência de João Carlos e Miguel, sentiu-se motivado a continuar seu trabalho. As histórias de superação e amizade que emergiram daquela experiência criaram laços mais fortes entre eles, e muitos se tornaram amigos íntimos. A cidade, antes marcada pela desconfiança, começou a se unir em torno de causas sociais, promovendo um sentimento de comunidade e pertencimento que antes parecia distante. Com o tempo, João Carlos e Miguel se tornaram líderes em iniciativas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles não apenas ajudaram outros a se reerguerem, mas também criaram um programa de reabilitação para aqueles que, como Miguel, lutavam contra a dependência. O sucesso dessa iniciativa trouxe um novo propósito à vida de João Carlos, que agora não via mais apenas a luta, mas a possibilidade de transformação. À medida que observavam as mudanças em suas vidas e na comunidade, João Carlos e Miguel sentiram que a tempestade que um dia os devastou serviu como um catalisador para um novo começo. O futuro ainda estava repleto de desafios, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-los juntos, com a certeza de que a amizade e a solidariedade eram as verdadeiras forças que poderiam guiá-los. Assim, o que começou como uma história de desespero se transformou em uma narrativa de esperança e solidariedade, onde a luz do amor e da amizade iluminou o caminho, criando um final feliz e satisfatório para João Carlos, Miguel e todos que se juntaram a eles nessa jornada de renascimento. O encontro entre João Carlos e Zé Felipe, que havia começado com um simples pedido de R$1, tornou-se o catalisador de uma transformação que ultrapassou as vidas individuais e alcançou toda uma comunidade em Goiânia. A empatia, a solidariedade e o poder da conexão humana provaram ser mais fortes que qualquer adversidade, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança esperando para ser descoberta.